O nosso Deus é Deus de? Deus de quê? Não ouvir. Deus de? Aliança. Levante a aliança que você recebeu aí. Levante. Isso. Todo mundo pegou a aliança? Todo mundo? Sim ou não? Levante então a aliança e diga: Senhor Jesus, eu tenho uma aliança com o Senhor. E eu tenho certeza que essa é a melhor coisa que eu faço na minha vida. É colocar o Senhor para estar junto de mim. E nessa aliança não tem divórcio. Eu quero estar contigo todos os dias. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, tá bom, pessoal? Fique à vontade. Glória a Deus. Se você tem uma aliança, você deve zelar por essa aliança, deve cuidar dessa aliança. Aliança com Deus não é só durante 7 semanas, não. É durante 7 semanas? Ah, pastor, a gente estava passando pela aliança, acabou. Como acabou, eu acredito que não precisa mais. Que história é essa? A nossa aliança com Deus não pode ter data de validade. Amém, pessoal? Já pensou eu falar que, Anne, a gente tem uma aliança, mas essa aliança é só durante 7 semanas. Não existe isso não, pessoal. Aliança é algo que não pode ser quebrado. Tem que ser. Até quando? Até quando? Deixa eu ver, quem aqui é casado? Até que a morte separe. Todas as quartas-feiras você vai estar renovando aqui a sua aliança. Glória a Deus, pessoal. Todas as quartas-feiras você vai estar vindo aqui nesse compromisso, não com o Vitor, não com a igreja Jerusalém, mas com Deus, porque a sua aliança que você está fazendo hoje é com Deus. Então toda quarta-feira que você vir, você não esquece de trazer a sua aliança. Alguns usam, guardam, né? Outros usam, porém, por aí vai. Mas é importante que você traga todas as quartas-feiras para a gente poder estar ungindo. Amém? Você tem uma Bíblia aí? Tem? Sim ou não? 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4. Se você tiver uma Bíblia, seja ela impressa ou online, abra para poder acompanhar a palavra de hoje. 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 11. Quem precisar de ajuda é só levantar a mão, que tem obreiros à sua disposição para poder ajudar. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eita fé. Cadê o povo da misericórdia aí? 1 Samuel capítulo 4. Não é segunda não, tá? 1 Samuel, que tem primeira e segunda. É o primeiro livro de Samuel. Mais uma vez eu peço, agora é um momento em que Deus ele vai falar com você. Então eu peço a contribuição de todos aqui para que você possa estar com a sua atenção totalmente voltada para a palavra de Deus. Amém? Como eu venho falando, hora de beber água não é na hora do culto, na hora da palavra. A igreja coloca um gelágua ali para poder você beber água, mas isso antes ou depois do culto, a não ser que você esteja, com alguma emergência, porque não é importante que você faça isso. Não é bonito que você, na hora da palavra, se levante para beber água. A hora da palavra é o momento que Deus está falando com você. E vem cá, presta atenção. Se ela está falando comigo e eu viro as costas, o que eu sou? O que eu sou? Eu sou um mal educado. Porque ela estava falando e eu virei as costas. Você acredita que essa palavra aqui é a palavra de Deus? Então pegue aí a sua Bíblia. Levante assim a sua Bíblia. E diga assim comigo: meu Deus, que o Senhor esteja me conduzindo por meio dessa palavra. Em nome de Jesus.
é o seu manual de instrução. Glória a Deus. Amém. O povo de Israel, eles estavam indo para uma guerra contra os filisteus. Naquela época, quando o povo de Israel ia para a guerra, era costume dos sacerdotes levarem a arca da aliança à frente. Eles levavam a arca da aliança à frente quando iam para a guerra. Era como se fosse a bandeira, e a arca representava o próprio Deus para eles. E quando eles foram para uma guerra contra os filisteus, o povo de Israel estava indo com 30.000 soldados. Quantos soldados? E os filisteus tinham em torno de 10.000. 10.000. Ou seja, o povo de Israel tinha um exército 3 vezes maior contra o inimigo. 3 vezes maior. E além disso, eles ainda estavam com a arca da aliança na frente. Eles tinham certeza que nessa luta eles iam vencer. Só que aí acontece um problema que acontece com muitas pessoas dentro da igreja. O povo de Israel era um povo que quando vencia, quando estavam bem, se esqueciam de Deus, relaxava na fé. É o que acontece hoje com muitas pessoas. Enquanto ela está ali na luta, na peleja, ela está ali nos pés de Deus a todo instante. Quando a situação começa a melhorar, quando a situação começa a mudar, ela vai se afastando, ela vai relaxando. Você pode observar que aquela pessoa de 2 meses atrás não é mais aquela, hoje não é mais aquela mesma de 2 meses atrás. Você vê que tem pessoas que dentro da igreja, o tempo era para melhorar, para tornar ela mais madura. Mas o tempo de igreja tem feito mal a muitas pessoas, porque ela tem relaxado na fé. Ela não faz mais o jejum como ela fazia antes. Ela já não ora mais como antes. Ela já não lê a Bíblia mais como antes. Porque ela acha que agora, porque tem tempo de igreja, ela vai relaxando, ela não vem mais para a igreja como vinha antes. Antes, ela estava aqui na quarta, no domingo. Hoje, ela só vem no domingo ou só vem na quarta. E quando dá, porque quando não dá, ela não vem nenhum dia. Amém, pessoal? Então assim, o povo de Israel estava com essas condições. Com essas condições. Eles estavam indo para uma guerra com um número de exército 3 vezes maior. À frente levava a arca. Todos eles estavam na cabeça: a gente vai vencer essa guerra fácil, fácil. Só que como o povo de Israel estava relaxado, eles estavam relaxados na fé. Como eu falei, eles já não eram mais fervorosos como antes. Eles foram para a guerra e foram derrotados. Amém? Eles foram o quê? Derrotados. Aí o que acontece? Quando o povo perdia a guerra, eles ficavam sem entender. Como é que pode? A gente é o povo de Deus. Como muitas pessoas que dentro da igreja começam a se indagar, falando o seguinte: como é que pode? Eu estou indo para a igreja, mas a vida está piorando. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Já ouviu falar isso já? Quem já ouviu? Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu vou na igreja, mais a situação se levanta. Será que ela é aquela pessoa fervorosa de antes? Será que é aquela mesma pessoa de fé? A fé que ela tinha antes e a fé que ela tem hoje? E aí quando o povo estava bem e se esquecia de Deus, talvez você esteja aqui hoje e se enquadre em um desses tipos de pessoas que quando está tudo bem você esquece de Deus, quando a situação se levanta e você vem correndo para os pés de Deus. O povo perdeu a guerra porque estavam desse jeito, relaxado na fé. Estavam relaxados na fé. Um povo que Deus sustentava eles no deserto, pessoal.
O povo no deserto, Deus fez abrir uma padaria no céu para enviar maná para o povo comer pão todo dia. No Oriente Médio, tem gente que não sabe, não conhece, fica achando estranho, porque o povo lá do Oriente Médio, o povo da Ásia, ali do Oriente Médio, ali da África, ali alguns cantos, aonde o deserto é mais forte, algumas pessoas se vestem com aquela roupa cobrindo os pés, cobrindo o rosto. Sabe o que é isso? O calor dali que é grande. O calor dali é grande. Imagina no deserto, aonde o calor era causticante. No deserto, o calor era pior, porque não tinha sombra. O povo poderia pegar uma doença por conta do calor, do alto clima no deserto, mas mesmo assim a Bíblia fala que Deus enviava a sombra dele, que era uma nuvem, para cobrir o povo. Olha, até isso Deus se preocupava. Deus se preocupava até em colocar uma sombra para aquele povo no deserto, para que aquele povo não pegasse uma doença pior, ou morresse ali por conta do calor. Deus a todo momento estava sustentando o povo, mas o povo no deserto se lembrava de Deus, chegando na terra prometida, se afastava de Deus, ia deixando as coisas de lado. Não precisa mais eu ir para a igreja como eu ia antes, não precisa mais eu estar orando antes como eu orava, não. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Quando Deus percebeu que o povo estava desse jeito, quer dizer que você só me quer quando está bem, né? Tá bom, vai nessa fé. O povo foi para a guerra achando que ia vencer e foram derrotados. E aí acontece algo que ficou marcado nesse reino de Israel. Versículo 11. E foi tomada a arca de Deus, olha só. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho. Porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus, entrando, pois aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Versículo 16. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que sucedeu, filho meu? Então respondeu que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado Israel 40 anos. Versículo 19. E estando a sua nora, olha a desgraça, uma atrás da outra. E estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ou seja, ela teve o parto antes da hora por conta do impacto da notícia. E ao tempo em que ia morrendo, a mulher, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode.
Como era o nome do menino? Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel, versículo 22, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca. Amém? O povo agia da sua maneira, ninguém ligava para o que Deus queria, era só o que eles queriam, não se importavam muito com a vontade de Deus e acharam que Deus ainda era com eles. Tem muitas pessoas se enganando. Ela está dentro da igreja, mas ela faz do jeito que ela quer, ela faz do jeito que ela acha que é certo, ela não faz do jeito que a gente procura ensinar, e ela está na igreja achando que Deus está com ela. E aí vai nascendo ideias que só faz com que a pessoa, através de um afastamento dela, através de uma quebra de aliança dela com Deus, ela alimenta na cabeça dela uma ideia, é o seguinte: eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. Já viu isso? Estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. É a pior fake news que já inventaram. É a pior mentira que já inventaram. Porque a igreja, ela é a casa de quem? De Deus. Se eu deixo de ir na sua casa, eu não estou me afastando só da casa da senhora, eu estou me afastando também de quem? Da senhora, que é a dona da casa. Quando você se afasta da igreja, é fato, pessoal, se afasta de Deus, se afasta da casa dele. Se eu deixo de andar na sua casa, eu não estou deixando só de ir na sua casa, eu estou deixando de lhe visitar, porque você mora lá. Deus não está em todo lugar, pastor? Está, mas não atua em todo lugar. Deus está em todo lugar, mas Ele não atua em todo lugar, Ele não age em todo lugar. Deus não age onde há incredulidade, falta de fé, aonde há desespero. E olha a desgraça que aconteceu por conta que as pessoas estavam indo no Boi Maria, achando que não, a gente está indo para a igreja, a gente está tudo bem, a gente é o povo de Deus, eu já sou crente há tantos anos, não, eu sou conhecedor da Bíblia, mas foram para uma guerra onde o número de exércitos era menor 3 vezes, mesmo com a arca, com Deus à frente, perderam a guerra. Para complicar, óbvio, para entender toda a história, os inimigos filisteus tomaram a arca e levaram. Tomaram a arca de Deus. Um consegue fugir, chega e fala para Eli. Eli era o sacerdote de Israel, era o juiz, era como se fosse o pastor que tomava conta de Israel. Eli, que era o próprio sacerdote, que também estava mais para lá do que para cá, mais relaxado do que ativo na fé. Para você ver, Eli, sacerdote, estava relaxado na fé, não ligava muito para os erros dos filhos dentro da igreja. O menino bagunçava dentro da igreja, o filho ficava pegando nas coisas de Deus, quebrando, o filho pegava as coisas de Deus e fazia uso do que bem queria, e Eli não repreendia, Eli deixava. Não, vai passar, é meu filho, tem que entender. No meio dessa guerra, os 2 filhos dele foram assassinados. Alguém foge e fala assim: Eli, fugi da batalha, tem uma notícia horrível para lhe dar, teus 2 filhos morreram, foram assassinados. A arca de Deus também foi levada. Quando ele soube da notícia, a Bíblia fala que ele tem um treco no coração, cai para trás, quebra o pescoço e morre ali. A nora, que estava grávida esperando o filho, quando soube de toda a tragédia, na hora, por conta do impacto da notícia, o filho nasceu prematuro. E aí ficaram falando: tem calma, mulher, vai ficar tudo bem, tudo vai se ajeitar, teu filho nasceu. E ela não deu muita mínima, como a gente leu aqui, não ligou muito para algo que era uma notícia boa. Ela não se importou, Aí o que acontece? A Bíblia fala que ela fala assim: o nome desse menino vai ser Icabode, que quer dizer, a glória de Deus saiu de Israel.
O que que isso tem a ver com a gente, pastor? O ser humano ainda não conseguiu entender e compreender que a gente passou por um período de pandemia. Estamos vivendo um período de estamos enfrentando um inimigo invisível. Forças, toda tecnologia que existe mais avançada no mundo, não conseguem colocar um ponto final nesse inimigo invisível. E quando eles acham uma solução, achamos a cura, achamos aqui a solução, o próprio inimigo invisível, que é o vírus, sofre uma metamorfose e aí se transforma naquilo que era só coronavírus, vem agora a nova variante. E aí você fica vendo notícias, a nova variante agora sofreu outra transformação, o vírus está ficando mais forte. Toda a tecnologia do mundo, por mais que seja avançada, ainda não conseguiu colocar um ponto final nessa doença. Não conseguiram achar a solução para arrancar uma forma de blindar por conta da vacina, né? Vamos blindar o povo, vamos blindar, e aí cria vacina disso, cria vacina daquilo. O povo de Deus tinha sido deixado por Deus, Deus tinha ido embora, porque gente, isso é forte, olha para mim, se você chega num local e não é bem recebido, você nunca mais quer voltar ali, sim ou não? Se você chega num local e não é bem recebido, você nunca mais volta ali. Você, na primeira oportunidade que tem, você sai dali. Deus não fica onde Ele não é bem-vindo. Ó Deus, vem na minha vida, Senhor, faz em mim a tua vontade. E quando Deus desce para poder fazer morada na pessoa, Deus vê que não é bem-vindo ali, porque não prevalece a vontade de Deus, prevalece a vontade dela, é do jeito dela. Só vou para a igreja quando eu quero, só vou para a igreja quando eu tenho vontade. E Deus, só vendo. Ela sabe que tem que se entregar para Deus, mas mesmo assim ela fica com o coração duro. Não é do jeito que o pastor está falando, não, é desse jeito. Talvez eu estou aqui pregando e tem gente falando assim, não é do jeito que o pastor está falando, não, o pastor está levando muito ao pé da letra, não é desse jeito não. E o jeito dela está fazendo com que um Icabode venha nascer dentro da casa dela. A glória de Deus está saindo da vida dela aos poucos, porque ela não consegue encontrar solução para a vida dela. Só que, gente, entenda, Deus é Pai, amém? Deus é o quê? Deus não é vingativo, Deus é Pai, Deus é a própria misericórdia. Quando Deus viu que o povo de Israel estava ali naquela tragédia, os filisteus estavam com uma arca da aliança, né? Vamos supor que aqui seja a arca da aliança. Os filisteus estavam com a arca da aliança fazendo a festa. Está aqui a arca da aliança, o Deus deles está aqui conosco. Quero ver quem é que vai vencer a gente agora, quero ver como é que eles vão se levantar. Daqui a pouco, desde o dia em que a arca chegou na terra dos filisteus, a Bíblia fala que aquela terra se encheu de ratazanas, se encheu de, as pessoas que moravam ali se encheu de hemorroidas, se encheu de caroços, se encheu de tumores, o povo ficou enfermo e todo mundo estava vendo que por conta que a arca estava ali, a arca da aliança chegou, no lugar de trazer bênção, foi maldição para as pessoas. Trouxe maldição. Alguém falou assim, rapaz, desde o dia que a gente trouxe essa arca para cá, o nosso povo não tem mais paz, é doença por cima de doença, é amarração por cima de amarração, vamos mandar essa arca embora, pelo amor de Deus. E aí alguém vai falar para ele, pois vamos botar em cima de alguma coisa e vamos deixar a arca ir embora, porque não dá para ela ficar aqui não, tem muita gente morrendo aqui, o Deus deles está amaldiçoando a gente. Aí alguém vai falar assim, não, mas para mandar a arca, não pode ser de mãos vazias, porque o Deus do povo de Israel é um Deus de sacrifício. O Deus do povo de Israel não é um Deus que atende só pelo que as pessoas falam, é um Deus que atende pelo que a pessoa faz. É muito fácil falar, gente. É muito fácil falar que Deus está em primeiro lugar.
Deus está em primeiro lugar. Está mesmo? Tá, pastor. Deus está em primeiro lugar. Foi mesmo. Veio quarta-feira passada? Vi não. Por quê? Deu uma preguiça, rapaz. Deus está em primeiro lugar? Entenda. Abra a sua caixa de raciocínio e pense comigo. O que Deus não quer não é falácia, o que Deus quer é atitude de você. Deus não quer que você fale, Deus quer que você faça. Eles botam a arca em cima de uma carroça e mandam fazer 5 ratos em forma de ouro e 5 tumores em forma de ouro. Botam ali do lado da arca como oferta e manda dois bois levar em cima de uma carroça. Eles nem vão, eles ficam só acompanhando de perto. Está indo. Aí eles ficam só acompanhando. Está indo. Até chegar um momento em que a arca chega a Israel novamente. Deus voltou a Israel. Amém? A arca tinha sido levada. Mas como Deus é a misericórdia, Ele é a própria misericórdia, Deus voltou a Israel. E o Espírito Santo trouxe todos nós aqui hoje, sabe para quê? Para falar para você. Deus está hoje de braços abertos para receber a sua vida. Olha para mim, gente, olha para mim. Deus está hoje de braços abertos para receber a sua vida. Deus está hoje de braços abertos para poder você se voltar para Ele. Você que tinha se afastado, foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo está mostrando aqui que tem gente que tinha quebrado a aliança. Achava que Deus tinha te abandonado. Deus me abandonou, pastor. Deus me deixou. E o que Ele está fazendo, te trazendo aqui? Deus está querendo fazer você voltar a ter uma aliança com Ele. Glória a Deus, pessoal. Essa aliança, olha bem para mim, essa aliança com Deus é o que vai te abençoar. 2 Samuel, ou 1 Samuel, mesmo livro, 1 Samuel capítulo 7, é só passar, capítulo 5, né, que conta tudo o que eu falei aqui, vai lá para o capítulo 7, versículo 2, Samuel exorta ao arrependimento, o título diz, versículo 2, e sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. O povo estava chorando, a arca voltou para Israel, mas o povo estava lá lamentando, o povo estava chorando. A arca está aqui, por que Deus não volta a abençoar a gente? Por que Deus não volta a dar saúde para a gente? Por que Deus não volta a prosperar a gente? Então falou Samuel, versículo 3, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e o que diz mais? E servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, olha só como é que estava o povo, os Baalins e os Astarotes, e serviram só a quem? Ao Senhor. Amém, pessoal? Coloca uma coisa na sua cabeça, você tem que servir só a Deus. Fala para quem está do seu lado, você tem que servir a Deus e não as suas vontades. Fala para ela. Você tem que servir a Deus, não as suas vontades. A sua vontade te atrapalha. Já faz tempo que Deus está mandando muita gente aqui se entregar para Ele no altar, aceitar Ele como Salvador. Já faz tempo,
que Deus está mandando falar assim: se batiza. Já faz tempo que Deus está falando para você, ó, já era para você estar devolvendo o dízimo. Já faz tempo. A tua vontade só vai lhe prejudicar. A minha vontade só vai me prejudicar. O que vai fazer com que a gente possa alcançar as bênçãos de Deus é fazer o que Samuel estava falando. Ó, a arca está aqui, Deus já está aqui. Mas sabe o que está faltando para Ele abençoar vocês? É vocês abandonar tudo isso aí que vocês têm e servir só a Deus e mais nada. Tira aí da barraca de vocês os baalins, os deuses estranhos, e sirvam só a Deus, e você vai ver Deus abençoar. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?